quero ministrar algo na sua vida que Deus ministrou ao meu coração. Ministrar algo na sua vida que é poderoso demais. A pastora Daniela lá me sugeriu um plano de leitura. Estou fazendo junto com ela, com a diaconisa Gabriele, com a diaconisa Tayane. E segunda-feira eu li o primeiro capítulo desse plano, né, que estava lá do dia. E no primeiro capítulo eu li, no primeiro capítulo eu fiquei, no primeiro capítulo eu estou até hoje, porque Deus está falando grandiosamente comigo, querido. Hoje eu em casa escrevendo, eu falei, meu Deus, vai ficar enorme isso aqui, como é que eu vou conseguir passar isso em 20 minutos? Mas, querido, Deus vai me conduzir para passar a palavra dele da melhor forma possível, para que a sua vida, o seu coração seja alcançado como eu estou sendo alcançado, para que no seu coração gere fé, assim como Deus tem gerado fé ao meu coração, amém? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra dele. Queria que a amada igreja abrisse lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 20. É Crônicas, não é Coríntios. Crônicas é lá no iniciozinho da Bíblia. Vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Todos acharam, amém? Diz assim: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos moanitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não destes a semente de Abraão teu amigo para sempre, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Repita comigo: e tu nos ouvirás. Mais forte, querido: e tu nos ouvirás e livrarás. E livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham na terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? E se seus olhos estão postos no Senhor, aplauda mais forte. Se a sua confiança está baseada nele, aplauda mais forte. Aleluia. Aleluia. Ele está aqui, querido. Querido, meditando nessa palavra, algo que me chamou muita atenção é que o rei Josafá, ele se depara com uma calamidade, com uma tragédia. Alguns senhores chegam até ele e falam: olha, 3 povos estão vindo contra ti. 3 povos estão vindo para te derrotar. 3 nações estão vindo contra ti. O que você vai fazer? Essa notícia atinge a Josafá e ele fica amedrontado. Ele se desespera.
Querido, quantas e quantas vezes notícias como essa chegam até nós? Talvez não de uma guerra física, mas de um problema. Talvez não de uma guerra física, mas do desemprego. Talvez não de uma guerra física, mas de problemas no relacionamento. Talvez não de uma guerra física, mas lutas diárias que temos que enfrentar. Quando a porta não se abre, quando a doença chega, quando a dor do luto chega, o que faremos nós? Como se portar? Como reagir? A notícia ruim chegou a Josafá. A notícia ruim bateu a porta dele. E é como no louvor que a diaconisa Gabriele ministrou. Satanás em todo momento ele vai usar armas para tentar nos abater, para tentar tirar a nossa fé, nos paralisar. Satanás ele usa de todas as situações possíveis para te paralisar. E o que fazer? Se render à estratégia de Satanás ou avançar e prosseguir para quem você confia? Querido, o que Josafá fez não foi se render à ameaça dos povos, mas avançar e pedir socorro e orientação ao Deus dos senhores, ao único Deus do céu, aquele cujo qual tem toda a força e poder. Ele não deixou o medo dominar ele, ele não deixou o desespero dominar ele, mas ele tão somente pediu orientação àquele que podia ajudar. No tempo de guerra ele não parou de lutar, ele se posicionou e correu para quem ele confiava. Glória a Deus. Mas querido, qual tem sido a nossa atitude quando a notícia ruim vem, quando a notícia ruim chega, quando algo que esperamos não acontece? O que fazer? Será que eu deixo me dominar por isso, pelo desespero, pela dor? Ou será que eu corro para aquele cujo qual tem todo o poder e força? Para aquele cujo qual é o único Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Que você consegue entender a grandiosidade desse Deus? Você consegue entender o tamanho e o poder desse Deus? Querido, geralmente momentos como esse, a única pergunta que ressoa na nossa mente é: e agora? E agora? E agora o que eu vou fazer? E agora como é que eu vou sustentar minha família? E agora o que eu faço com a dor que eu estou sentindo? E agora aquela pessoa que eu tanto amava foi embora? E agora? E agora eu não esperava esse problema financeiro, eu não esperava esse problema familiar. E agora? Pergunta para o irmão que está ao seu lado: já passou por momentos assim? Eu acredito que todo mundo aqui já passou por um momento assim. Quem já passou, levanta a mão. Todo mundo, levanta até meu pé se eu puder. Que todo mundo já passou por um momento cujo qual a única pergunta que ressoava na mente e no coração é: e agora? E agora o que eu faço? E agora o que eu falo? E agora como é que eu vou agir? Para onde é que eu vou? Querido, eu acredito que essa pergunta ressoou no coração e na mente de Josafá também. Portanto, que aqui fala: você pode glorificar Deus, querido? Aleluia. No ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no
assim fala, o rei Josafá falando: e não sabemos nós o que vamos fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Fomos afligidos por algo difícil, não sabemos o que fazer, e agora não sei, mas os nossos olhos estão em ti. O desemprego veio e agora eu não sei, mas os nossos olhos estão postos em ti. O problema familiar veio e agora eu não sei, mas os nossos olhos estão postos em ti. É pra ti que eu vou correr. Eu não recebi o que eu queria, eu não recebi o que eu esperava, a promessa ainda não se cumpriu e agora eu não sei o que vou fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Aleluia! Os meus olhos estão postos em ti. Glória a Deus! Querido, é difícil você achar um norte quando você é tomado pelo medo e pelo desespero. Seja sincero com você mesmo. No momento de maior dor e aflição na sua vida, você deixou por alguns instantes o medo dominar, o desespero dominar. Só que, querido, algo que eu acho muito interessante é que Josafá, por mais que ele não soubesse o que fazer, ele não deixou se dominar pelo desespero ou pelo medo, porque ele sabia em quem ele confiava. Aleluia! Estamos prestes a morrer, não sei o que fazer. Meu povo está prestes a ser atacado, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos nele. Eu vou permanecer olhando para ele. Josafá, ele clama por socorro e depois ele fala: os meus olhos estão postos em ti. Hoje mais cedo eu estava lendo um salmo que o pastor Humberto mandou num grupo nosso. E Davi está passando por uma mesma situação. Davi, ele chega um momento da vida dele onde ele pede por socorro. Ele fala: Senhor, o Senhor não vai me livrar. O Senhor não está vendo com o que os meus inimigos estão fazendo comigo. Estão tentando me afligir, estão tentando me abater. Senhor, ajuda-me, porque eu acho que eu vou perecer, eu acho que eu vou sucumbir, eu acho que eu não vou aguentar tudo isso. E no final ele termina declarando a confiança nele, no Senhor. Eu confio no Senhor porque Ele é bom. Eu aguardo no Senhor porque Ele é bom. Eu vou louvá-lo porque o seu amor dura para sempre. Querido, no momento de desespero, no momento de angústia, no momento onde a única pergunta que ressoa no nosso coração é o famoso "e agora?", a nossa postura, o nosso posicionamento não deve ser de alguém que deixa o medo dominar, o desespero dominar, mas de alguém que confia no Senhor, de alguém que, mesmo não sabendo o que fazer, mantenha os olhos fixos nele, mantenha a esperança nele, porque Ele é a própria esperança, Ele é o próprio socorro, Ele é o nosso abrigo, refúgio, socorro bem presente. Esse é quem Ele é, querido. Esse é quem Ele é. E o que fazer quando Satanás tentar te abater, te destruir, lançar coisas para te paralisar? Não pare de lutar. Persista. Mantenha os seus olhos fixos nele. Aleluia. Mantenha os seus olhos no Rei dos Reis. Querido, depois que Josafá ele toma essa postura, depois que ele decide confiar no Senhor, manter os olhos nele e convidar todo o povo a fazer o mesmo. Lá no versículo 15 de 2 Crônicas 20, diz assim: e Jaziel disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja não é vossa, senão de Deus, senão de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, querido? Você pode aplaudir a Ele por isso? Não temais, nem vos assusteis, essa peleja não é sua,
não do vosso Deus. O que fazer no momento da calamidade? O Senhor te dá uma resposta hoje. Não temas e não se assuste. Não se desespera. Glória a Deus. Essa peleja não é sua. Essa guerra não é sua. Essa luta não é sua, senão minha. O problema que você está passando, você não vai conseguir resolver pela força do seu braço, mas eu vou conseguir, porque toda a força e poder são meus. Em mim há toda a força e poder e domínio. Aleluia. Querido, esse capítulo eu acho ele lindo. E Deus tem falado grandiosamente comigo. Porque diariamente nós somos afligidos. Diariamente passamos por problemas. Diariamente precisamos resolver inúmeras coisas. Das menores às maiores. Das mais fáceis às mais difíceis. Só que às vezes chega um momento da nossa vida onde tem tanta coisa acumulada em nós que não sabemos o que fazer. Não sabemos para onde ir ou para onde correr. Só que nessa noite eu creio que Deus te trouxe aqui. Deus me trouxe aqui para nos dizer: não temas, não se assustem. Essa guerra, esse problema não é seu. Essa guerra, esse problema, não, vocês não vão ter que lutar. Eu vou resolver por vocês. Eu vou ir à frente de vocês. E querido, o final dessa história é que literalmente aquele povo não precisou lutar. Quando eles chegaram ao local, todo o exército inimigo estava morto. Mas eles precisaram fazer uma coisa: se posicionar. Eles não guerrearam, eles não foram à frente, mas eles se posicionaram. Eles se posicionaram diante de Deus. Será que você tem se posicionado diante de Deus da forma correta? Será que nós temos nos posicionado diante de Deus da forma correta? Com confiança, esperança nele. Querido, hoje Deus, Ele quer falar com você grandiosamente. Não tema e não te assuste. Essa guerra não é sua, mas você precisa se posicionar. Essa guerra não é sua, você não vai ter que lutar, mas você vai ter que se posicionar. Você não vai ter que ir à frente, mas você vai ter que fazer uma decisão. Qual a sua decisão hoje, querido? Qual a sua postura hoje, querido? O que você vai escolher fazer? O que você vai escolher falar? O que você vai qual caminho você vai escolher trilhar? Um caminho cujo qual os olhos estão fixos em Deus, ou um caminho cujo qual você tenta lutar com a força do seu próprio braço? Querido, nesse mundo teríamos aflições, mas Ele nos diz: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, Ele nos prometeu a paz. Paz não é ausência de problema. Paz é você conseguir estar tranquilo em paz em meio ao caos. E eu creio que foi isso que aconteceu com Josafá. Em meio a uma situação de guerra, a uma notícia de guerra, eu creio que ele se sentia em paz, porque os olhos dele estavam fixos no Senhor. Querido, o convite do Senhor nessa noite para nós é que no meio da guerra, no meio do problema, no meio da calamidade, nós possamos manter os nossos olhos fixos nele. Nós possamos manter a nossa confiança nele, porque nessa guerra vocês não vão ter que pelejar, senão eu vou ir à sua frente, eu vou te proteger, eu vou te guardar, eu vou te dar livramento. Essa é a promessa do nosso Deus, querido. Se coloque de pé nessa noite. Querido, durante essa ministração, escolha qual posicionamento você vai tomar. Escolha o que você vai fazer a partir de agora. Se você vai fazer como Josafá e manter os olhos fixos em Deus, ou se você vai escolher lutar pela força do próprio braço. Querido, sabe aquele problema que você está passando? Você consegue lembrar? Consegue vir algum problema à mente que você está passando? Na minha mente vem vários problemas.
Que a palavra do nosso Senhor nessa noite é: não tema e nem se assuste. Sabe a porta que fechou? Não tema e não se assuste, porque Ele é o Jeová Jirê. O Senhor proverá. Sabe a dor que te alcançou? Não tema e não te assuste, porque Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Querido, Ele é aquele que pode nos sustentar, o que pode prover, o que pode curar, o que pode livrar. Mas qual vai ser o nosso posicionamento hoje? Vamos manter os nossos olhos fixos nele, ou vamos manter os nossos olhos fixos no problema? Manter os olhos no problema não vai nos levar a lugar nenhum, senão a destruição. Mas quando escolhemos manter os nossos olhos fixos em Deus, com a confiança em Deus, a vitória é garantida, não por nós, mas por Ele. Querida, essa palavra que eu queria deixar no seu coração, algo que Deus ministrou no meu coração, e eu creio que está ministrando também no seu coração. E vai continuar ministrando. A minha oração é que você saia daqui nessa noite e o Espírito Santo continue tratando no seu coração sobre essa passagem. Aleluia. Que